Olá, meu nome é Samir Machado de Machado, eu sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu escrevo histórias. Meu último livro, O Crime do Bom Nazista, é sobre um assassinato misterioso ocorrido a bordo do Zeppelin durante um voo rotineiro no Brasil da década de 30. Conan Doyle e Agatha Christie são referências em termos de estrutura de romance policial. Nesse sentido, O Crime do Bom Nazista é um romance híbrido. Ele tem uma estrutura inicial muito calcada em Agatha Christie, em que ocorre um crime, interroga um por um os suspeitos e no final uma conclusão, e uma segunda parte que é muito inspirada no Conan Doyle, que é um longo flashback que retoma uma história precedente ao crime em si. Mas isso diz respeito apenas à estrutura. Em termos literários, uma grande influência nesse sentido, creio que é a obra do escritor Michael Chabon, especialmente um livro chamado Incríveis Aventuras de Cavalier Clay, um romance chamado O Templo, de Stephen Spandler, que é sobre um jovem inglês visitando a República de Weimar durante a ascensão do nazismo. Existe um romance francês chamado A Ordem do Dia, o autor é Eric Vuillard, que fala sobre a relação entre os grandes empresários alemães e o financiamento ao partido nazista. Muita coisa de cinema também. A gente fala de matar nazistas, eu penso imediatamente em Indiana Jones. E várias coisas, videogames, músicas, tudo de certa forma serve de inspiração para construir uma narrativa. Todo romance histórico, na prática, ele é uma história muito mais sobre o tempo presente em que ele é escrito do que sobre o período em que ele retrata. Escrever um romance histórico é uma coisa que já não é incomum para mim. Eu tenho um método próprio, assim, que eu tenho a história que eu quero contar, eu escrevo essa história e depois eu vou destrinchando, decupando ela, por assim dizer, detalhe por detalhe, de acordo com o período que eu retrato. Será que era possível isso? Será que fulano poderia tomar uma xícara de café naquele contexto, naquele momento? Uma vez, um livro meu histórico que se passava no século XVIII, eu descobri que mulheres não podiam tomar café no século XVIII, ao menos não em público. No caso do Crime do Bom Nazista, eu sempre tive a ideia de... Eu tinha muito tempo a vontade de escrever uma história policial que fosse ambientada dentro do Zeppelin. Isso, naturalmente, limita a janela de tempo que eu posso trabalhar. O Zeppelin, como linha aérea regular, no Brasil, operou durante a década de 30. Então, necessariamente, eu tinha o período histórico determinado pelo cenário. O livro trabalha a perseguição dos nazistas à comunidade LGBT de Berlim na década de 30. Como eu sou gay, naturalmente, não penso como um homem gay viveria naquele momento, naquela época, como a sociedade reagiria a ele, como ele reagiria à sociedade. Cada período histórico determina uma situação diferente. Então não é que eu quisesse necessariamente escrever sobre gays na República de Weimar, mas no momento que um livro meu vai ter personagens LGBT, isso naturalmente condiciona o personagem a isso. Tudo isso era muito interessante do ponto de vista de paralelismo histórico, porque assim que os nazistas chegaram ao poder, a primeira minoria do qual eles foram atrás, antes mesmo de irem atrás dos judeus, foi a comunidade homossexual de Berlim. Eles começaram invadindo o Instituto de Sexologia. A primeira queima de livros que foi feita na Praça da Ópera foi feita com os livros do Instituto de Sexologia, com todos aqueles que eram considerados inimigos da nação. Os homossexuais, os judeus, os liberais, os democratas, enfim, basicamente todo mundo que tivesse criticado em algum momento Hitler e os nazistas. É da natureza dos movimentos autoritários serem intolerantes a qualquer tipo de crítica. Então, isso foi um tema que surgiu naturalmente, dado o período histórico e o tipo de personagem que eu queria trabalhar naquele romance. E, claro, eu pensei, se eu vou cometer um crime dentro de um Zeppelin, que está vindo da Alemanha, e, naturalmente, vários passageiros serão nazistas. Se a vítima for um judeu, homossexual e comunista, qualquer um ali a bordo teria 1000 motivos para querer matar a vítima, e aí cria-se o ambiente de suspense necessário. A história, ela alterna entre períodos mais conservadores e períodos mais liberais. A liberação de costumes era algo que vinha desde a Primeira Guerra Mundial, na verdade. A Primeira Guerra criou essa sensação em muitos europeus de que todos aqueles valores rígidos da sociedade colonial, imperialista do século XIX levaram à autodestruição da Europa. Sabe, aquela sensação de se Deus está morto, tudo é permitido, né? Se nossos valores todos não valem nada, então não vamos recriar esses valores. Eu acho que essa liberalidade que houve nos anos 20 na Europa deve muito a isso, essa decepção moral com o mundo que gerou a Primeira Guerra Mundial. E, obviamente, daí um movimento fascista de massa vai utilizar isso como bode expiatório para chegar ao poder. No momento que eu estava isolado pela pandemia, em 2021,
durante o governo Bolsonaro, eu me pus a escrever uma história a bordo do Zeppelin, que é um ambiente onde os meus personagens estão isolados e estão cercados de nazistas, né? Os paralelos entre o nazismo e o bolsonarismo, como eu costumo dizer, não fui eu que criei, porque não fui eu que fiz o secretário de Cultura imitar Goebbels, por exemplo. Não fui eu que escolhi o lema do governo imitando o lema de Auschwitz. Quando a baronesa Friedergunde von Hatem cita Goebbels, de cabeça, a versão que ela cita, na verdade, é a versão que o Roberto Alvim citou. Tem frases que o Dr. Vogler fala a respeito de homossexuais que são frases que o próprio Bolsonaro já tinha falado. O Bolsonaro que por muitos anos orgulhosamente se posicionava como homofóbico. E esses paralelismos são intencionais porque eu estava vendo aquelas frases sendo ditas e pensando, nossa, tu coloca isso na boca de um nazista e tu não vê diferença. E, de fato, é o mesmo conjunto de ideias. O nazismo foi um movimento político que se organizava politicamente através de clubes de tiro, que saía às ruas perseguindo qualquer um que vestisse vermelho, acusando essa pessoa de ser comunista, que tinha uma paixão pela violência e por armas, um ódio a minorias. Então, essa série de associações que estavam acontecendo e muitas vezes aparentemente de forma intencional, era uma coisa que estava ali. No momento que eu escrevo sobre nazistas dos anos 30 no Brasil, isolados no Zeppelin, eu estou falando sobre o Brasil dos anos Bolsonaro, não só porque era o tempo que eu estava escrevendo, mas porque é o paralelo mais óbvio e evidente que tem.